E galera, seguinte, falando sobre o seu visual, design, construção, estamos falando de um design exatamente igual à versão 4070 que nós já trouxemos aqui no canal, então acho que vai dar pra gente dar uma resumida do que se trata esse notebook. Primeira coisa, todo de metal, tampa, parte de baixo, o palm rest dele também, se a gente abrir aqui, né, a tampa do note, vocês vão ver que aqui dentro é tudo de metal, é aquele metal padrão, né, o alumínio, parece até aquela sensação de ser usinado CNC, igual o Gigabyte Aero, igual os Zephyros também, enfim, é um metal mais sóbrio, onde você não tem muitos detalhes, né? Aqui na tampa você tem apenas o logo da Samsung. Um ponto legal desse logo aqui é que ele é holográfico esse ano, tá? Ó, dependendo de como é que bate a luz, ele reflete como se fosse um LED RGB. E isso é legal porque no passado era apenas cromado, então isso aqui dá um pouquinho mais de personalidade, mas é só isso mesmo, tá? De resto, ele é reto, simples e sóbrio. Estamos falando de um modelo de 16 polegadas, então ele não é tão pequeno, inclusive, alô Samsung, cara, seria maravilhoso se existisse um Galaxy Book 4 Ultra de 14 polegadas, eu ia ficar apaixonado. Mas enfim, talvez por conta do espaço de arrefecimento e tudo mais, tenha que ser de 16 polegadas. Aqui embaixo temos a parte traseira, né, com as entradas de ar, inclusive são poucas entradas de ar aqui, né, inclusive um ponto legal desse Note é que você não consegue enxergar os parafusos dele. A maioria dos notebooks, você olha por baixo, você vê todos os parafusos ali e tal. Isso passa uma sensação de uma construção mais básica, né? Que você não vê parafuso nenhum, porque todos eles estão escondidos atrás desses pezinhos aqui, que inclusive é meio ruim de tirar, ó, tirei aqui. Então o parafuso ele fica escondido aqui embaixo, e isso dá uma sensação de notebook mais clean, olhando aqui por baixo. Agora, eu peguei aqui uma balança e também um paquímetro para mostrar para vocês a espessura, tá? Para quem já viu o review da versão 4070, sabe que ele é muito fino, mas só para relembrá-los, primeiro, dá para ver que ele é extremamente fino. Ó, pegando a espessura mais precisa dele aqui, ele pega seus 16, 17 milímetros de espessura. E galera, isso é muito fino. Tem muita gente que acaba comparando esses Book 4 Ultra com os modelos gamers, né? Porque vocês vão ver que ele não tem tanta performance quanto um gamer. Ele não é um modelo gamer. Mas aí o pessoal compara, Dell G15 pega muito mais performance, tal notebook pega muito mais performance. Mas aí quando você compara espessura, isso aqui é um absurdo. Deixa eu tentar pegar um gamer para vocês terem uma referência. Ó, esse modelo preto aqui em cima é o Avel Storm 450R, também com uma 4050. Olha só a diferença de espessura desses dois notebooks, tá? Então assim, já adiantando para vocês, não faz sentido comparar esse Galaxy Book 4 Ultra com o modelo gamer, porque a diferença de acabamento é insana. Parece até que no Avel aqui cabem dois Book 4 Ultra, né? Eu acho que não é o caso, mas passa muito essa impressão. E ele também é relativamente leve. E ó, pegando aqui a balança, ele pegou seus 1,8 kg mais ou menos, o que é leve, é abaixo de 2 kg, mas não é nada muito surpreendente não. Agora, o que é legal é a fonte dele, porque ó, ele utiliza uma fonte parecida com fonte de smartphones, né? É uma fonte USB-C, porque esse notebook carrega via USB-C, ela é de 140 watts, uma evolução com relação ao ano passado, que a fonte era de apenas 100 watts, isso significa que esse notebook está consumindo mais energia, talvez ele seja mais forte. Já adiantando, sim, ele está mais forte realmente, tá? E pelo fato dela ser pequenininha, ela é mais leve também, mais portátil, ó. Subiu para 2,80 kg, bota o cabinho USB-C junto, né? Subiu para 2 kg, 136 gramas. Então o conjunto todo fica abaixo de 2,2 kg. Os modelos gamers Slim, eles pegam 2,2 kg sem a fonte. Os modelos gamers pesados pegam 3 kg no total, né? Então aqui realmente vai ser muito mais portátil, sem contar que você pode utilizar esse mesmo carregador aqui para carregar teu smartphone, para carregar teu relógio, tudo que for USB-C, já que o carregamento dele é universal, né? Ele não utiliza uma fonte com uma entrada proprietária, é via USB-C, e isso facilita muito, né? Para quem precisa ficar levando o notebook para vários lugares e não ter que levar 1 milhão de carregadores diferentes para todos os dispositivos. E claro, né, pessoal, estamos falando de notebook mais premium, então ele abre utilizando aqui uma mão só, né, com uma certa facilidade. Apenas um aviso, é que se você pegar esse Galaxy Book 4 Ultra e não se atentar num detalhe, na hora que você for abrir a tampa, ele vai escorregar para trás, mas é porque aqui nos pezinhos, tá? Ele tem esses 4 pezinhos de borracha, mas normalmente vem colado aqui uma proteçãozinha de papel que você tem que tirar quando você recebe. Mas eu fui perceber isso agora um pouquinho antes de fazer o review. Eu tava achando ele ruim, que ele deslizava na mesa com uma certa facilidade, mas é porque tem algumas proteções aqui na borracha que você tem que tirar para que ele tenha uma boa aderência aí na sua mesa. Outro detalhe também é que ele tem um certo recuo aqui na parte de baixo da carcaça, né? O que facilita para você pegar teu dedão e ter acesso à tampa, né? Isso é um detalhe que eu tô notando em alguns notebooks que, cara, é meio ruim de você abrir a tampa usando uma mão só, não porque a dobradiça é dura, coisa do tipo, é porque às vezes é ruim de você ter
pegada aqui na tampa, né? Aqui não. O Book, ele tem uma pegada bem legal, ele só não abre 180 graus, tá? Isso aqui é o máximo que ele abre, ó. Se a gente mostrar aqui ele de lado, vocês vão ver que ele abre seus 135 graus, mais ou menos, eu acho. E ele tem aquele esquema onde quando você abre a tampa do Note, né? A tampa, ela fica um pouco recuada aqui para baixo, mas fiquem tranquilos, ele não tampa a saída de ar, já que a saída de ar fica justamente aqui, ó, bem embaixo da tampa, jogando o ar para baixo, tá? Então não é daqueles notebooks que jogam ar quente na tela. Os projetistas da Samsung pensaram nisso, né, na hora de fazer esse Book 4 aqui. E bom, agora aqui na parte interna, um detalhe é que aqui em cima, nesse botão de liga e desliga, além de ser o botão Power, ele também é, ó, um leitor biométrico para você desbloquear o notebook com a sua digital, tá? É um botão separado do resto do teclado, fisicamente assim, né? Ele é um botão dedicado e tem esse recurso para você fazer autenticação, não só para logar no Windows, mas para utilizar o Windows Hello em qualquer tipo de login que você tenha que fazer na internet aí. Falando aqui do Palm Rest, continua tudo de metal e eu sei, vocês devem estar estranhando isso aqui. Olha o tamanho desse touchpad. Eu confesso que eu gosto, mas eu sei que não é todo mundo que gosta disso, né? Acaba sobrando pouco espaço aqui para o teclado, que fica bem alto no notebook. E estamos falando de teclado, pessoal, bem rasinho, tá? É um teclado voltado realmente para a área da produtividade e normalmente os notebooks profissionais utilizam teclas mais rasas, enquanto os modelos gamers utilizam teclas mais altas. É que realmente a digitação é bem rasinha, as teclas são bem baixinhas ali, mas elas são bem durinhas, tá? Então a sensação de digitação é bem gostosinha, porque apesar de ser rasa, ela tem um retorno tátil bem gostoso para você ter certeza que a tecla foi acionada. Estamos falando de teclado ABNT, então C cedilha, acentos, tudo padrão, tá? Teclado full size também, tem aqui a parte numérica, com algumas observações. Primeira delas é que o Enter do numpad é bem pequenininho, e a segunda observação é que ele não tem um ponto de interrogação aqui do lado do Shift, né? Igual os teclados da Asus, da Tongfeng. Eu não lembrava que Samsung também tinha essa observação, que para fazer o ponto de interrogação nesse teclado, você vai utilizar o W. E aí é Ctrl Alt W ou se não Alt GRW. Mesma coisa para barra invertida e mesma coisa para o símbolo de grau. Para quem acompanha aqui os reviews de notebook, sabe que isso é meio que padrão em vários modelos, mas já fica essa observação para você não estranhar se você for comprar esse cara aqui. Aí outra coisa, ele tem aqui em cima o atalho para alternar os modos de performance, tá? Apertando Fn F11, ele muda para o modo silencioso, modo otimizado ou modo alto desempenho aqui para você ter o máximo de performance. Ó, e por último, eu deixei aqui o cenário um pouco mais escuro para vocês verem que esse teclado ele tem retroiluminação branca, ó. É bem fraquinha, você mal consegue enxergar. Eu teria que desligar todas as luzes de fato aqui do estúdio, mas acho que, ó, de ladinho dá pra ver que ela tá acesa. E se apertar Fn F9, ó, ela vai apagar, quer ver, ó? Ó, nesse momento está apagado, agora está em 30% e agora em 100%. Então assim, são LEDs que vão te ajudar a enxergar no escuro, apesar de ter uma pequena luz aqui em cima, a luz da câmera, já faz com que você não consiga enxergar essa retroiluminação. Então, ó, de novo, ó, iluminação desligada, 30%, 60%, e 100%. Vai te ajudar no escuro, pelo menos. Agora, falando sobre esse touchpad, galera, é um touchpad muito grande, é um dos maiores touchpads que eu já vi em um notebook. Outro que exagera também é o Zephyr G16, que eu mostrei para vocês provavelmente nessa terça-feira, né? E assim, eu particularmente falando, gosto muito, eu uso muito touchpad no meu dia a dia e quanto maior para mim, melhor, desde que tenha qualidade e sim, é o caso aqui, tá? A Samsung não diz se esse acabamento do touchpad é de vidro, mas me parece ser, tá? Porque ele tem aquele acabamento liso, não é fosco, o que ultimamente eu tenho gostado mais, porque o fosco marca muito o dedo, o liso marca menos, mas ele tem um deslize muito gostosinho, tá? Então é aquele liso que não fica agarrando muito os teus dedos. Outra coisa também, os cliques são bem levinhos aqui na parte de baixo. Claro, vai subindo, os cliques vão ficando cada vez mais duros, porque os botões, né, ficam justamente aqui embaixo. Não é um touchpad áptico, igual do Dell XPS, onde o clique é uniforme em qualquer região, mas se você utilizar os cliques aqui na parte de baixo, são cliques bem levinhos. Eu gostei bastante e pode ficar tranquilo, você não vai sofrer com toques dentais. Vamos supor que você está digitando aqui, você tem medo da palma da sua mão encostar aqui sem querer. Ele tem Palm Rejection, então ele só reconhece realmente o seu dedo. Agora, bora falar de um dos principais motivos para você querer comprar esse Galaxy Book 4 Ultra, que é a tela dele, tá, meus amigos? Porque estamos aqui em uma tela AMOLED 2X, de acordo com a Samsung, que é basicamente o OLED deles, tá? É um OLED muito bom. Para você ter uma noção, a resolução dessa tela aqui é 3K, 2880 por 1800 pixels, então a densidade de pixels aqui
é muito grande. Ela é de 16 polegadas e digo mais, é uma tela OLED de 120 Hz. Então, uma taxa de atualização bem legal também. Um dos seus concorrentes, um dos principais concorrentes desse cara, é o Gigabyte Aero 16, que também tem uma tela OLED. É 4K, então beleza, tem um pouquinho mais de resolução, mas a tela é de apenas 60 Hz, né? Então o movimento da tela não é tão fluido quanto o 120. E antes que vocês falem, mas eu não vou jogar na tela. Pessoal, hoje em dia, ter 120 Hz não é só mais para jogar. O próprio movimento do mouse, o movimento das pastas, qualquer animação que você vai ver na tela interna, fica mais fluido se tiver a 120 Hz. É a mesma coisa em smartphones, né? A maioria dos smartphones estão indo para 120, então 60 Hz tá ficando um pouco para trás, e aí é um ponto onde esse cara ganha do Gigabyte Aero. Falando sobre cores, esse cara consegue cobrir até 120% do DCI-P3 nas especificações. No nosso colorímetro, ele pegou 100% DCI-P3 e no volume ele pegou 125%, tá? Então eu acho que a Samsung divulga o volume DCI-P3 e não a cobertura, porque cobrir, acho que se eu não me engano, não tem como cobrir mais do que 100%. Enfim, é uma tela com cores excelentes, tá? Ela só parece não ter vindo calibrada de fábrica, ele não tem nenhum selo de calibração aqui, Pantone, né, alguma coisa desse tipo. E realmente, utilizando o nosso calibrador, deu ali realmente que os tons não estavam 100% certos. Aí o nosso colorímetro gera um perfil de calibração pra gente instalar, a gente instalou, e com esse perfil ele já fica mais ok. Ele ainda falha em alguns testes, mas é porque o OLED ele tem pretos muito profundos e o nosso colorímetro não é tão bom assim para calibrar telas OLED, tá? Mas eu vou deixar de qualquer forma aqui na descrição o arquivo para você poder também instalar esse perfil de cores na tela do seu Galaxy Book 4 Ultra, caso você ache que as cores dele não tá batendo muito bem com a realidade. O que mais que temos para falar sobre essa tela? Ela diz ter 400 nits de brilho, tá? Chegou a bater 379, o que é um bom brilho, mas nada muito surpreendente, até porque estamos falando de uma tela OLED, e telas OLED costumam ter um brilho menor mesmo, e é compatível com HDR, tá? Usando HDR, inclusive, ele sobe o brilho para 500 nits. Eu tava me esquecendo de algumas coisas. Primeiro, acabamento dessa tela é o acabamento glossy, como vocês estão vendo, ó, é o acabamento refletivo, né? O que apesar de parecer ser ruim porque ele vai refletir coisas que estão atrás, eu prefiro porque o acabamento glossy ele não tira a qualidade de imagem. O acabamento fosco sempre vai dar mais branquiçada na imagem, né? O preto acaba ficando um pouco mais cinza também, mesmo em uma tela OLED, então eu prefiro esse acabamento mais refletivo. E a Samsung botou aqui uma camada anti-reflexo, igual tem no Samsung S24 da vida, né? Pode ver que o reflexo tá meio esverdeado, tá vendo? Justamente porque ele tem uma camada como se fosse um insufilme, coisa assim, para refletir menos as luzes que estão atrás. Então sim, ele reflete bastante coisa, mas menos do que antes. Estamos falando aqui de uma tela touch. Outra novidade, então, ó, você pode utilizar seu dedo aqui para fazer coisas, né, no notebook. Eu, particularmente falando, não acho isso aqui tão útil assim, mas beleza, né? A tela pelo menos é touch, caso você queira utilizar dessa forma. E ela utiliza um vidro da Gorilla Glass, inclusive, tá? Então, teoricamente é para ser um vidro mais resistente. Já a gente vai tocar nesse assunto aí. Inclusive, as bordas desse note são de vidro. É aquela borda infinita, né? A borda preta aqui, ó, que se eu botar um cenário escuro, você nem consegue ver direito o que é borda e o que é o preto do OLED. Enfim, acabamento muito bom. O único problema dessa tela é que, galera, existem muitos relatos de usuários que sofrem com trincas de telas nos Book Ultra, tá? Isso começou a acontecer nos Book 3 Ultra, muita gente falando que a tela tava trincando e tal. No Book 4 Ultra, esses relatos diminuíram, mas ainda acontecem, tá? Então, um ponto de atenção desse notebook, né? Acho que um dos pontos mais importantes para você levar em consideração é que a tela é bem frágil. Por mais que utilize um vidro Gorilla Glass, olha só a finura dessa tela. Cara, ela é muito, muito fina, então qualquer torcidinha, ó, pode ver que eu tô forçando um pouquinho aqui, ó, qualquer torcidinha aqui pode trincar a tela interna. Isso não aconteceu em nenhum Book 4 Ultra, Book 3 Ultra que a gente tenha testado aqui no canal, mas você vê vários relatos na internet, então é um ponto para tomar cuidado. Você tem que tratar essa tela com delicadeza, porque ela pode trincar com uma certa facilidade aí, tá? Outra coisa que a gente pode falar é sobre o som desse notebook, porque olhando aqui na parte de baixo, vocês vão ver que tá escrito aqui, ó, Sound by AKG. Para quem não sabe, a AKG é uma baita marca de equipamentos sonoros, né, de dispositivos de áudio. E sim, o som desse Galaxy Book 4 Ultra é um som bem bom, é um som mais encorpadinho, tem graves mais presentes, até porque ele tem woofers ali dentro, né, para gerar um pouco mais de grave. Então sim, a qualidade de áudio é boa, não é nada muito impressionante. Nós testamos recentemente aqui o Zephyrus G16, que, cara, o som dele é absurdo. Aqui, o som é apenas bom, acima da média, melhor do que os notebooks mais básicos, onde o som parece aquelas caixinhas de camelô. Melhor do que, por exemplo, o Gigabyte Aero 16, onde o som lá era bem mais ou menos. Foi uma reclamação daquele review.
E agora, bora falar sobre conexões nesse notebook. Aqui vai ser um pouco mais rápido, porque é daqueles notebooks produtividade que não tem quase nenhuma conexão. Os notebooks Pro estão ficando com cada vez menos possibilidades de periféricos para você utilizar junto, né? Tá tudo sendo dependente aí de USB-C. Aqui não, aqui tem ainda algumas conexões, como por exemplo, ainda tem um P2 para você botar o seu headset. Tem uma USB que é 3.2 Gen 1. Aqui é uma observação importante, não é Gen 2. No nível desse notebook eu esperava que fosse 3.2 Gen 2. E tem a entrada para cartão micro SD, que é uma pena, né? Porque esse notebook parece ser ideal para videomakers, fotógrafos e tal, mas a maioria utiliza cartão SD dos grandes, então aqui poderia ser uma entrada um pouquinho maior. Mas beleza, pelo menos o micro SD já serve para os droneiros, para quem usa as câmeras menores também. Temos aqui uma HDMI que já é 2.1, uma evolução com relação ao Book 3 Ultra, que era uma HDMI 2.0, mas tem uma observação. Essa HDMI não está ligada na placa de vídeo dedicada do Note, tá? Ela passa primeiro pela placa de vídeo integrada para depois chegar na GPU dedicada. Isso significa que se você usar um monitor externo nessa portinha, você consegue rodar os jogos na 4050 numa boa, mas você sempre vai sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, porque ela sempre vai estar ativa atrapalhando, e você não consegue ativar também o G-Sync, já que para ativar o G-Sync, essa entrada deveria estar conectada diretamente na 4050. Já fica uma observação para vocês, tá? Nesse Note, quando você for rodar algum jogo, você sempre vai sofrer o gargalo da placa de vídeo integrada. É pouca coisa, tá? A gente fala dessa forma, muita gente acaba achando que, então vai rodar muito pior os jogos. Não, o gargalo costuma tirar, sei lá, uns 5, 10 FPS, né? Tem um certo impacto, mas não é tão crítico assim. Claro que, pensando em jogar, seria bom se essa entrada estivesse direto na dedicada, que aí seria uma forma de você evitar o gargalo da integrada. Temos aqui mais duas USB-Cs, ambas são iguais, Thunderbolt 4 Full, então ambas suportam carregamento de até 140 watts, que é onde você vai utilizar para carregar usando a fonte, né, do próprio notebook, como também são compatíveis com saída de vídeo pelo protocolo DisplayPort. Mas também, uma observação, conectando monitores externos nessas duas portas, você também sofre gargalo da placa de vídeo integrada, já que elas não estão conectadas diretamente na 4050. Elas também passam pela integrada para depois chegar na placa de vídeo dedicada. E essa aqui é a webcam desse Galaxy Book 4 Ultra. Qualidade boa, ela é Full HD já, só que tem um ponto que a Samsung anuncia lá no site dela, que é uma câmera grande angular. E pode ver que realmente ela pega bastante aqui do meu estúdio. Normalmente as webcams ficam mais fechadas, justamente para você conseguir utilizar essa webcam para videochamadas e cobrir mais área, né? Isso parece ser um pouco mais interessante para você não ficar muito grandão ali na sua tela. E vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados. Essa webcam não tem sensor infravermelho, coisa do tipo. Biometria aqui é apenas o leitor de digital, mas a qualidade dela parece bem boa, pelo menos. E ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?